Depois de avistarmos Chipre e seguimos rumo sul, navegamos para a Síria e desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar a sua carga. E encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. E eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem, e todos os discípulos, com as suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Quando ele chega à cidade de Tiro, ele permanece por 1 semana, e os profetas da igreja começaram a anunciar as mesmas coisas que Paulo já tinha ouvido lá na viagem, no início da sua viagem. Olha, você vai passar por lutas e perseguições, prisões lhe esperam em Jerusalém. E aí então os crentes daquela localidade começavam a recomendar, e a palavra que aparece aqui no grego é uma palavra muito forte, que queria dizer recomendar repetida e insistentemente que Paulo não fosse a Jerusalém. E aí Paulo teve que achar forças dentro de si para poder continuar fazendo o que Deus já havia lhe falado que ele deveria fazer. E essas palavras parece que o determinaram ainda mais a continuar fazendo o que Deus já tinha dito para ele que ele precisava fazer. E a Bíblia diz que essa experiência de Paulo com seus amigos vai se tornar ainda mais dramática. Olha só o que diz a Bíblia nos versículos 8 até o verso 14. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam, e depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém, e o entregarão aos gentios. E quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. E então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Lucas deixa claro que diante de toda a emoção e convicção do que aconteceria ao apóstolo, toda a igreja pede que ele evite entrar na cidade de Jerusalém. Aí Paulo diz assim: por que vocês estão me deixando tão pesado de alma? Eu, como servo de Deus, tenho que estar preparado, não só para ter as minhas mãos amarradas, mas morrer pelo Senhor Jesus. E queridos, quando ele fala isso, ele não está usando uma figura de linguagem. Ele já sabia que Estevão tinha sido apedrejado. Ele sabia que outros líderes já tinham sido perseguidos de várias maneiras diferentes. Quais seriam os valores que estão aqui? Quais são as lições que a gente pode tirar para a nossa própria vida? Enquanto eu meditava nesse texto, Deus falou alguma coisa assim, muito tranquila no meu coração, que tenho dito aos irmãos. Deus estava preparando não somente o seu servo, mas a sua igreja para as grandes perseguições que sofreriam. E quando a gente estuda a história da igreja, a gente vai descobrir que esse foi o início de grandes perseguições que viriam contra a igreja.
E quando aquela igreja estava participando com Paulo, tanto da revelação do que aconteceria, quanto da entrega de Paulo, encaminhar na direção da vontade de Deus, mesmo que isso representasse sofrimento pessoal, Deus estava ajudando a igreja a construir um valor que vai ser repetido nas Escrituras, pelo próprio Senhor Jesus, quando Ele manda uma carta às igrejas da Ásia: ser fiel até quando? Ser fiel até quando? Até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Na história da igreja, houve vários momentos em que esse texto se tornou literal. Hoje a gente vive um tempo, pela misericórdia e graça de Deus, de grandes liberdades. Mas houve tempo que, para você ler a Bíblia, você tinha que entrar numa caverna. Houve tempo, e não faz muito tempo, que alguns povos, para batizar os seus batizados, não podiam fazer festa como nós fazemos aqui num culto quando alguém é batizado. Mas no meio da madrugada, no inverno, quebravam o gelo dos lagos e entravam naquele lago que ninguém acreditava que podia tomar banho, para serem batizados. E o que Paulo estava trabalhando através da ação do Espírito era que o nosso compromisso com Deus tem que ser maior do que qualquer outro compromisso que tenhamos na face da terra. Nossa fé cristã não é apenas uma ideologia, não é apenas um grupo de amigos, é um pacto eterno com o Todo-Poderoso, onde Ele coloca o seu Espírito dentro da nossa alma, e nós vivemos essa experiência tremenda da graça de Deus na nossa vida. E não é uma coisa que eu posso negociar: hoje eu vivo, amanhã eu não vivo. O que a Bíblia vai dizer é que a minha vida vai revelar o que de fato está no meu coração. A Bíblia diz que é pelos nossos frutos que nós podemos ser conhecidos. E se nós somos pessoas comprometidas com Jesus, com o Senhor, a nossa vida, os nossos valores vão revelar isso. Se nós não somos comprometidos, a nossa vida não vai revelar isso. E isso não é uma coisa que depende do lugar em que eu estou, do contexto, do momento, se tem aplauso ou não tem aplauso. É alguma coisa que vem lá do fundo da nossa alma. E o que Paulo estava ensinando é que há momentos em que cada um de nós, a nossa fé vai ser provada. E quando você começa a vivenciar esses valores, de verdade, você dá um bom testemunho de quem é o Senhor da tua vida. Agora, se você flexibiliza os seus valores, você está dizendo que esse não é o Senhor da tua vida. E Paulo está dizendo: eu não posso nem ouvir a palavra amiga dos meus queridos irmãos que estão aqui. Eu só posso ouvir uma palavra, a palavra do Senhor, que está me determinando o que eu preciso viver na nossa vida. Há muitas pessoas que têm dificuldade para afirmar o que a igreja afirmou no final desse texto: seja feita a vontade do Senhor. Especialmente quando essa vontade tem a ver com a perda ou com um sofrimento. O que o Espírito Santo estava a ensinar à sua igreja era que fazer a vontade do Senhor deveria estar acima do nosso conforto e da nossa própria vida. O voto de um cristão é fidelidade. E se a gente não aprender isso, a gente não entende nada do que é cristianismo. Sabe por que a gente não entende? Porque para muita gente, cristianismo é uma cultura. Ou seja, é um jeito que culturalmente, no Ocidente, no Brasil, em alguns países, a gente tem alguns valores, algumas crenças que culturalmente são aceitas.
Só que quando o cristianismo é uma cultura e não uma experiência com Deus, ele é tão frouxo, que quando a cultura muda, a gente muda junto. Mas quando Jesus é Senhor da nossa vida e Ele passa a ser uma experiência na nossa vida, então o cristianismo não é uma cultura, é uma entrega, onde a gente coloca a nossa vida na mão do Todo-Poderoso, de toda a nossa alma e de todo o nosso coração. Paulo estava com o seu coração quebrado. Estava quebrado o coração de Paulo. Você já pensou? Você sabe que vai passar por problemas, e alguém começa a dizer, ele vai passar por problema, não vai não. E ele diz, para com isso, já está difícil. Deixa eu seguir as convicções da minha alma. A segunda coisa que esse texto me ensina, é que Deus estava preparando o seu servo para os enfrentamentos futuros. Eu fico perguntando, por que tantas vezes Deus falou para Paulo o que ia acontecer? Primeiro, Deus estava preparando a igreja. Mas em segundo lugar, Deus estava preparando Paulo. Há uma coisa tremenda que acontece nessa dinâmica com Deus. Se você é um servo de Deus, você vai entender o que eu estou falando. Deus não nos revela os detalhes da nossa vida. Ele não diz, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo amanhã, depois de amanhã. Deus não nos revela os detalhes. Mas Ele nos ajuda a entender que Ele está no controle. E como Ele nos ajuda a entender que Ele está no controle? Preparando o nosso coração para determinadas coisas que vão acontecer. E a gente começa a ter algumas impressões. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo acontece muito isso. O Espírito de Deus começa a trabalhar no meu coração, às vezes 1 ano antes, 6 meses antes. E eu não sei exatamente como é que as coisas vão acontecer. Você recebeu uma profecia. Não, eu simplesmente tenho uma impressão. Deus vai trabalhando na minha alma, às vezes usa uma palavra, usa outra palavra, usa um trecho da Bíblia, e meu coração vai sendo preparado. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: filho, você vai atravessar um novo momento na tua vida, um momento que você não tem controle, um momento em que as coisas não vão acontecer segundo o teu planejamento, um momento que foge à tua capacidade, mas eu estou te falando para você saber que eu continuo no controle, continuo sendo Deus da tua vida, e que nada do que está acontecendo está fora do controle da minha mão. Queridos, é tremendo a gente saber que a gente não conhece todas as coisas, que a gente não sabe todas as coisas, que a gente não entende todas as coisas, mas que Deus está atuando na nossa vida, e que Ele tem o controle, e que na medida em que Ele está atuando, as coisas estão acontecendo dentro do nosso coração. Essa semana eu ouvi um testemunho interessante. Eu não ouvi pessoalmente essa pessoa pregar e falar, mas me contaram esse testemunho e eu achei muito interessante. É de um surdo aqui da nossa cidade, que é dono de um cartório aqui da nossa cidade. Um dia eu quero trazê-lo para falar aqui na igreja e falar para os nossos surdos aqui. E ele é um homem muito bem sucedido, é um advogado formado, e ele então, para poder trabalhar no seu cartório, ele desenvolveu uma técnica muito boa de leitura labial. Então, ele olha para as pessoas, atende no balcão, e você nem diz que ele é surdo, de tão bom que ele é na leitura labial. E um dia, então, foi marcado um assunto dentro do cartório, e vinha uma pessoa muito importante, e essa pessoa muito importante tinha um negócio para fazer, e como ele sempre fez, ele foi para o balcão para atender aquela pessoa. E quando ele olhou para aquela pessoa tinha um vasto bigode que cobria os seus lábios. E o homem começou a olhar para o bigode e para a boca do homem, e não conseguia entender. E então ele tentava achar uma posição, ele abaixava um pouquinho, ele virava de lado, e não conseguia entender. Até que ele teve que chamar alguém lá e diz: atenda esse senhor e faça o que ele precisa. E quando ele foi
lá para o fundo ele estava muito triste, porque ele disse: olha, eu não consegui, não deu certo. E aí o Espírito Santo de Deus falou para ele assim: eu estou fazendo isso para você não se orgulhar, e para saber que você não é independente, você continua dependendo da minha graça para todas as coisas. Sabe, queridos, quando Deus nos revela alguma coisa, Ele está dizendo: olha, eu não estou dependendo da sua força, da sua sabedoria, da sua capacidade, do seu discernimento, dos seus relacionamentos. Eu quero que você dependa da minha soberania. E mesmo quando você não compreende o que eu vou fazer, e que você não entende os processos, e mesmo quando você acha que eu não estou ouvindo a tua oração, eu continuo a ser o Deus Todo-Poderoso que tem o controle de todas as coisas. Eu acho tremendo a palavra de Deus dizer que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que esteja fora do controle da vontade de Deus. Eu acho tremendo a Bíblia dizer que não cai uma folha de uma árvore que não esteja debaixo do poder, da direção de Deus. Sabe por quê? Porque tem pessoas que imaginam que Deus criou o universo e abandonou esse universo, as leis desse universo, e que Ele agora fica só assistindo. E a Bíblia está dizendo justamente o contrário. Mesmo quando você não entende, mesmo quando você não tem explicações, mesmo quando você está vivendo um confronto dentro da sua alma, mesmo quando você está chorando, Deus continua sendo o Deus, Senhor da tua vida, e Ele te ama. E sabe, Paulo precisava ouvir esses vários profetas, dizendo para ele: nada está fora do controle de Deus. Então, se eu, Paulo, estou dizendo, se Deus está dizendo para Paulo: Paulo, se eu, Deus, estou falando para você, Paulo, vá para Jerusalém, você não vai sozinho. Eis que estou convosco todos os dias até as consumações dos séculos. Mas se a gente sofrer, se a gente passar por tribulações, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe o que é lindo na Bíblia? É que a Bíblia fala sobre as lágrimas. Há um salmo que eu gosto muito, que diz que Deus recolhe no seu odre as nossas lágrimas e escreve no seu livro o significado de cada uma delas. Queridos, às vezes a gente está passando por lutas e tribulações, e a gente diz: será que Deus vê? Será que Deus ouve? Será que Deus se importa? E a Bíblia está dizendo para a gente: filhinho, eu não somente me importo, como eu coleciono as suas lágrimas, e tenho um registro detalhado do sentido delas, e não abandonei você, nem te larguei, e continuo sendo o Senhor de todas as coisas. Você pode confiar no meu amor? Você pode confiar na minha sabedoria? Você pode confiar na minha graça? Então vem comigo, mesmo quando você não entende. Era isso que Deus estava fazendo com Paulo. Paulo, você pode andar comigo, mesmo quando você não entende? Você pode confiar no meu poder e na minha graça, mesmo quando você talvez esteja em luta no coração? E aí Paulo imitou o seu líder, Jesus, quando no jardim do Getsêmani estava orando e dizendo assim: se possível, passa de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas cumpra-se a tua vontade, Senhor. E Paulo estava dizendo a mesma coisa para a igreja. Queridos, a grande lição que um cristão pode ensinar a outro cristão é dizer: Senhor, eu quero que se cumpra a tua vontade na minha vida, mesmo quando eu não gosto daquilo que vai acontecer, porque eu confio no teu amor, na sabedoria do Senhor e na tua graça. Há uma lição tremenda de cristianismo aqui. Fé cristã
Não é essa apologia vitoriosa que tantas vezes a gente escuta, de que você vai ficar rico, de que não vai ter doença, de que não vai ter problema, que tudo vai acontecer de maravilhoso. Não, eu creio num Deus que intervém, que cura, que salva, que transforma. Mas eu creio num Deus todo-poderoso, que trabalha na nossa vida, mesmo quando as coisas são difíceis. Mesmo quando lá no seu casamento as coisas estão difíceis. Mesmo quando lá no seu emprego as coisas estão difíceis. Mesmo quando lá nos seus relacionamentos afetivos as coisas estão difíceis. E que Ele vai dizer: você pode confiar nas minhas promessas, na minha sabedoria e na minha graça, e continuar vivendo os valores que eu tenho te ensinado, apesar de tudo. Porque eu tenho um propósito muito maior do que aquilo que você pode identificar ou entender agora. Às vezes, nós temos uma visão tremendamente imediatista. Eu fico pensando, por exemplo, o que seria de nós, igreja, se Paulo não tivesse passado pelas prisões que ele vai passar agora? Quase metade do Novo Testamento ele vai escrever nas prisões. Ou pelo menos um terço. Mas é improdutivo. Eu acho que Paulo estava pensando assim: vou perder tanto tempo, podia estar pregando o Evangelho para tanta gente. Por que, Senhor? Eu não entendo a tua metodologia. E queridos, nem sempre a gente vai entender a metodologia de Deus, porque a nossa visão é muito pequena. Termina aqui. Mas Deus está olhando tão a distante. Por isso, o meu compromisso, o meu voto, o seu compromisso é fidelidade a Deus. E saber que Deus está no controle de todas as coisas e que eu vou caminhar com Ele.